Hoje, vamos viajar no tempo para desvendar a origem de algo que usamos todos os dias e que mudou completamente o mundo: a internet. Vocês já pararam para pensar como tudo isso começou? Não foi com um meme de gatinho, eu garanto. A nossa história começa lá nos anos 60, em plena Guerra Fria. O mundo vivia sob a tensão constante de um conflito nuclear entre os Estados Unidos e a União Soviética. O governo americano estava preocupado. Se um ataque inimigo destruísse seus centros de comunicação, como eles poderiam coordenar uma resposta? A solução precisava ser um sistema de comunicação descentralizado que continuasse funcionando mesmo que partes dele fossem destruídas. Para resolver esse problema, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos criou a ARPA, a Agência de Projetos de Pesquisa Avançada. A ARPA reuniu as mentes mais brilhantes da época, cientistas e engenheiros, e lhes deu uma missão: criar essa rede à prova de falhas. E foi assim que nasceu a ARPANET. A ideia revolucionária por trás dela era algo chamado comutação de pacotes. Em vez de enviar uma mensagem inteira por um único caminho, como numa ligação telefônica, a mensagem era dividida em pequenos pedaços, ou pacotes. Cada pacote poderia viajar por um caminho diferente na rede, e ao chegar ao destino, eles eram reorganizados na ordem correta. Isso significava que, se um caminho estivesse bloqueado ou destruído, os pacotes simplesmente encontrariam outra rota. Era genial! O primeiro grande marco aconteceu em 29 de outubro de 1969. Foi nesse dia que a primeira mensagem foi enviada pela ARPANET. Um estudante chamado Charlie Klein, da UCLA, tentou enviar a palavra login para um computador no Stanford Research Institute, a centenas de quilômetros de distância. Ele digitou L, e a pessoa do outro lado confirmou que recebeu. Ele digitou U, e a confirmação veio. Mas quando ele digitou G, o sistema caiu. A primeira mensagem enviada pela rede foi LU. Mesmo com essa falha, a prova de conceito estava ali. A comunicação entre máquinas distantes era possível. Durante os anos 70, a ARPANET cresceu, conectando mais universidades e centros de pesquisa. O e-mail, inventado em 1971 por Ray Tomlinson, rapidamente se tornou a aplicação mais popular da rede, mostrando que as pessoas queriam usar essa tecnologia não apenas para compartilhar dados de pesquisa, mas para se comunicar. Mas a ARPANET era apenas uma das várias redes que estavam surgindo. Para que a internet como a conhecemos existisse, essas redes diferentes precisavam conversar entre si. Era como ter várias pessoas falando idiomas diferentes em uma mesma sala. Era preciso um tradutor universal. É aí que entram Vint Cerf e Bob Kahn, muitas vezes chamados de os pais da internet. Nos anos 70, eles desenvolveram o TCP/IP, que significa Protocolo de Controle de Transmissão e Protocolo de Internet. Pensem no TCP/IP como o idioma comum que permite que todas as redes diferentes se comuniquem. Ele estabeleceu as regras de como os pacotes de dados deveriam ser formatados, endereçados, transmitidos, roteados e recebidos. Em 1º de janeiro de 1983, a ARPANET adotou oficialmente o TCP. Essa data é considerada por muitos como o verdadeiro nascimento da internet. A rede de redes havia nascido durante os anos 80. A internet continuou a crescer no meio acadêmico e militar, mas ainda era algo complexo, usado principalmente por especialistas. Era baseada em texto e você precisava saber comandos específicos para fazer qualquer coisa. Não era nada amigável para o usuário comum. A grande virada aconteceu no início dos anos 90, graças a um cientista britânico chamado Tim Berners-Lee, que trabalhava no CERN,
o Centro Europeu de Pesquisa Nuclear. Ele queria uma maneira mais fácil para os cientistas compartilharem informações. Então, ele inventou 3 coisas fundamentais que formam a base da web que usamos hoje. Primeiro, o HTML, a linguagem para criar páginas da web. Segundo, o URL, o endereço que usamos para encontrar essas páginas. E terceiro, o HTTP, o protocolo que permite que a gente acesse essas páginas. Juntas, essas 3 tecnologias criaram a World Wide Web, a teia mundial. De repente, a internet tinha uma interface gráfica. Você podia clicar em links, ver imagens e navegar de uma página para outra de forma intuitiva. Para tornar a web acessível a todos, Tim Berners-Lee precisava de um programa que pudesse ler essas páginas. Ele criou o primeiro navegador, chamado World Web, mas o que realmente popularizou a navegação na internet foi o Mosaic, lançado em 1993. O Mosaic foi o primeiro navegador a exibir imagens diretamente na página, junto com o texto, e era muito fácil de instalar e usar. Foi um sucesso estrondoso e abriu as portas da internet para o público em geral. Logo depois, surgiram outros navegadores, como o Netscape Navigator e, claro, o Internet Explorer, que iniciaram a famosa Guerra dos Navegadores. Com a web e os navegadores fáceis de usar, a internet explodiu em popularidade. Nos meados dos anos 90, empresas começaram a perceber o potencial comercial. Surgiram os primeiros provedores de acesso à internet, como a AOL, que tornaram a conexão em casa uma realidade para milhões de pessoas. Quem não se lembra do som icônico do modem discado se conectando? Era a trilha sonora de uma nova era. De repente, surgiram os primeiros sites de comércio eletrônico, como a Amazon e o eBay. Surgiram os primeiros motores de busca, como o Yahoo e, mais tarde, o Google, que nos ajudaram a encontrar informações nesse oceano crescente de conteúdo. A internet deixou de ser um projeto acadêmico para se tornar uma praça pública global, um shopping center e uma biblioteca infinita, tudo ao mesmo tempo. E o resto, como dizem, é história. Dos lentos modems discados. Passamos para a banda larga, fibra ótica e o acesso móvel com 4G e 5G. Das salas de bate-papo, evoluímos para as redes sociais como Facebook, Instagram e TikTok, que conectam bilhões de pessoas. A internet transformou a música, o cinema, o jornalismo, a política, a educação, a forma como trabalhamos, compramos e nos relacionamos. É incrível pensar que tudo isso começou com uma preocupação militar durante a Guerra Fria e evoluiu para a ferramenta de comunicação e conhecimento mais poderosa que a humanidade já criou. Uma jornada de inovação, colaboração e, às vezes, pura sorte que nos trouxe até aqui. E aí, gostaram de conhecer essa história? O que mais te surpreendeu na origem da internet? Deixe seu comentário aqui embaixo, eu adoraria saber. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.